Boa tarde para todos, meus amados irmãos, irmãs, consiervos no Senhor. Já vocês me conhecem, sou o pastor missionário Miguel Vera Tudela, pastor e professor. Então, há uma palavra que eu quero iniciar, com que eu quero iniciar esta live. Evidências. As evidências são aqueles vestígios que ficam dentro de uma área onde foi cometido um delito. Há evidências que demonstram que se precisa de uma investigação mais profunda. As evidências são como aqueles traços que se deixa quando o delito foi consumado e que são o caminho a seguir para poder conseguir as provas necessárias para poder verdadeiramente dizer foi um delito, foi uma infração da lei. Então são evidências, como por exemplo, quando nós falamos sobre uma pessoa que acham a pessoa enforcada em casa, e então os investigadores ao princípio pensam que foi um suicídio, mas depois se constata que houve um tiro nas costas dessa pessoa, ou uma facada. Então, nas primeiras evidências, se pensava que era um suicídio, e depois se constata que foi um homicídio. Pois bem, desde um princípio, toda essa trama que o povo brasileiro, que nós os brasileiros estamos vivendo com respeito a eleições 2022, sobretudo quando falamos sobre as eleições presidenciais, nós vimos evidências que estavam para todos os brasileiros ver. Todos veíamos as evidências. Como que evidência, pastor? Como aquela evidência de que o Supremo Tribunal Federal estava agindo além das suas atribuições e eles manipularam as leis para tirar um condenado em 3 instâncias da cadeia. Isso deveria haver encendido a luz vermelha de um alerta, mas não. Todo mundo, todas as autoridades brasileiras ficaram, é o Supremo Tribunal Federal, eles são os ministros, eles são os semideuses, eles são os que sabem, eles são os infalíveis, então eles sabem o que estão fazendo. Tiraram a esse condenado da cadeia, isso era uma evidência para nós poder entender que alguma coisa errada estava acontecendo. Aí nomearam esse condenado para ser um candidato para a presidência da República. Outra evidência. Pastor, eu vi algumas lives, não vou falar o seu nome, mas para vários pastores. Eu me refiro a vocês, ministros do Senhor, que veían todas estas coisas acontecendo. E não levantaram suas vozes, simplesmente como eram os ministros do Supremo Tribunal Federal e Eleitoral, sobretudo Alexandre de Moraes. Então, não se falava absolutamente nada, porque eles eram infalíveis, eles eram os donos da verdade, então não se pode falar nada. Então, colocaram a Lula como candidato para a presidência. Isso era uma evidência mais que alguma coisa errada estava acontecendo. E qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a presidência da República. Mas como Lula chegaria à presidência por votos, ele nunca ganharia a presidência. Em forma transparente, em forma legal, nunca chegaria à presidência. Então havia um plano. É evidente que havia um plano. Havia um plano para fraudar essas urnas e que Lula chegasse a ser eleito de forma de fraude.
con esas urnas y él fue electo. Entonces toda a mídia, esa que está mídia comprometida con la izquierda, o Supremo Tribunal Electoral, cuyo líder es Alexandre de Moraes, evidentemente falaban, oh no, Lula ya es o ganador de estas eleições. Eu falei isso faz que 3 ou 4 meses atrás, que iriam a Lula, colocar a Lula como o ganhador com eleições totalmente fraudulentas. Ora, o senhor Alexandre de Moraes virou um ditador neste país, um ditador. Então ele fala que qualquer que quiera investigar, que cuestione estas eleições, va a ser perseguido, va a ser preso, condenado à prisão. Então ninguém pode falar ou duvidar destas eleições. Aqui no Brasil, não. Por ordem do ditador Alexandre de Moraes, que é um semideus. Ele se acha que é um semideus e ninguém pode questionar, ninguém pode dizer absolutamente nada, que ele manda prender e manda meter preso. A tal ponto hemos chegado que foi necessário enviar documentos que estavam no Supremo Tribunal Eleitoral, nas páginas do Supremo Tribunal Eleitoral, mas tinha que ser enviado e investigado em outro país. E na Argentina houve um levantamento de toda essa documentação muito mais profunda. E na Argentina se descobriu o fraude. As urnas estavam fraudadas. Ha havido lugares onde a votação foi 100% para Lula e 0 de votos para Bolsonaro. Mas para os senadores e deputados, a contabilidade dos votos era quase igual. Então, lugares onde se vê que houve compra de votos, aí mesmo, como nos tempos dos votos de Cabresto, um homem ao lado do lugar onde está a urna, a pessoa chega, tinha que votar em 13 para poder receber o dinheiro. Se vê vídeos, muitos vídeos, se vê o pagamento pelos votos comprados. Também se vê as fraudes abertamente, onde as urnas se digita um número e aparece outro. As pessoas chegavam para votar e haviam votado por essas pessoas. Nos ônibus se vê a contabilidade do dinheiro e a fragilidade das urnas com a questão da votação. Então, não vê aquele que não quer, ou aquele que tem medo de falar a verdade. Esta campanha presidencial 2022 foi um fraude. E Lula, estão falando, eu não desejo mal para ele, mas estão falando que ele teve um AVC e em estes momentos está no Sírio-Libanês em São Paulo. Eu não sei se isso é verdade, mas daqui a uns dias nós chegaremos a saber. O dia segunda-feira, dia segunda, terça e quarta, o Exército Brasileiro. E, tecnicamente, esses técnicos vão falar sobre aquelas falhas ou aquelas coisas que aconteceram nas urnas. Eles tecnicamente vão falar isso. Mas o questionamento que se faz na Argentina, que se comprova urna por urna, é algo espeluznante, é algo de comprovação. Já não vamos a estar falando, olha, isto possivelmente aconteceu e isto não aconteceu. Não se comprova a fraude que houve nas eleições. Então, não simplesmente são vestígios, também são provas que nós fomos enganados e que as
as urnas e as eleições foram totalmente fraudadas. Agora, o presidente Bolsonaro tem que tomar uma posição forte, uma posição com mão firme e não deixar a presidência, até que se resolva este impasse, porque Lula não pode assumir, primeiro, sendo condenado pela ficha limpa, ele não pode assumir porque ele não foi descondenado ou seu crime já foi pago. Não. Ele ainda continua sendo um ex-presidiário e condenado em 3 instâncias. Então, assim ele não pode assumir. Segundo, porque as urnas e a votação toda foi maculada. Tudo foi totalmente, escancaradamente maculado. Foi fraude, comprovado. E terceiro, o povo indignado, o povo brasileiro indignado, homens, mulheres, crianças, estão nas ruas em estes momentos, pedindo uma intervenção federal. Por favor, generais, por favor, exército, vocês que amam sua pátria e que não querem que sua pátria vire uma Venezuela, é necessário uma intervenção federal para que acabe toda esta bagunça. No nome do Senhor. Fiquem com Deus.